Nós temos aqui um texto bíblico que fala que os discípulos perguntaram a Jesus, logo após ele ter saído do templo, eles estavam lá fazendo uma visita ao templo, onde Jesus havia ensinado muitas coisas, né? Chegando em Jerusalém, pela última vez que Jesus esteve em Jerusalém, antes da sua morte, esteve lá no templo, e eles, admirados com todas aquelas obras que haviam no templo, como que era bonito aquele templo que estava sendo reformado, que estava sendo terminado ainda, né, da reconstrução que havia começado alguns anos antes, e eles estavam ali admirados com toda aquela estrutura do templo, e Jesus falou: olha, vocês estão vendo tudo isso aqui, que estão construindo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, isso chamou a atenção deles. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, Jesus estando lá com eles, assentado em particular, eles perguntaram a Jesus: quando serão essas coisas? Ou seja, eles entenderam que Jesus estava falando de duas coisas aqui. Primeiro, da vinda dele, que iria destruir muitos monumentos, inclusive aquele monumento, e também do fim do mundo. Então é algo muito interessante, né? Como que eles entenderam esses dois episódios, ou eles sinalizaram aqui essas duas questões, né? Quando Jesus falou sobre derrubada de pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra no templo em Jerusalém. Talvez Jesus havia passado para eles muitas outras informações que talvez nós não tenhamos atualmente nas nossas Bíblias, mas que só eles ouviram de Jesus, mas com certeza eles chegaram a essas conclusões. Quando Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, eles com certeza estavam entendendo que Jesus estava se referindo a esses dois episódios sobre a vinda de Jesus e o fim da era, o fim do mundo, o fim das coisas, o fim de todas as coisas. Então Jesus respondeu para eles: olha, vocês têm que ter muito cuidado, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, muito, mas muito cuidado mesmo, prestem bastante atenção para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, a muitos vão enganar, a muitos enganarão. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, haverá guerras e rumores de guerras, mas não vai ser o fim ainda. E Jesus continua: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Não é o fim, mas o princípio das dores, ou seja, haverá ainda muita dor até chegar ao fim. Então Jesus estava falando de algo que iria acontecer e ele estava dando aqui as primeiras dicas, né? E todas essas coisas com certeza já aconteciam naquele tempo de Jesus. Não eram novidades para eles, né? Mas com certeza era necessário que houvesse tudo isso aí como princípio de dor após a morte e ressurreição de Jesus, após o início da igreja, perseguições, né? E também muita tribulação no mundo em geral, e principalmente para os cristãos, que normalmente seriam odiados e tal, né? Jesus continua essa palestra mais para frente. Mas o que nos interessa aqui nessa tarde, nesse estudo bíblico de hoje, é que, na verdade, Jesus está falando sobre o princípio das dores, ou seja, antes da vinda dele haverá muita dor, muito sofrimento,
é o que muitos chamam de a grande tribulação.